Olá, pessoal! Bem-vindos a uma nossa nova história sobre geopolítica e Copa do Mundo. Né, a gente falou muito das Copas anteriores, Escola Danubiana em 1934, falamos nos anos 60 e a gente parte agora para uma Copa mais recente, 2018, um jogo entre Suíça e Sérvia, né? Para a gente entender a questão dos albaneses na questão kosovar da Sérvia, né? Tanto que a gente chama esse capítulo aqui de As Águias Kosovares, né? Primeiro a gente tem que entender geopoliticamente a história da antiga Iugoslávia, né? E principalmente a fomentação da Sérvia, da história da Sérvia, com o território de Kosovo, tá? Que é uma região hoje autônoma da Sérvia para alguns países, tá? Porque pela resolução da ONU em 2007 de soberania, alguns países ainda não aceitam Kosovo como um país independente. O Brasil é o caso, por exemplo, né? Então, para a gente entender, em 1389 aconteceu o Kosovo Poli, né? Que é a batalha dos Campos dos Meuros, né? Numa planície perto de Pristina, no Kosovo, entre o imperador, na época, da Sérvia, né? Então, por isso que a origem da Sérvia se dá nessa região da Pristina, Lazar, contra o chefe do Império Otomano, Murad I, né? Essa batalha, que praticamente se transformou numa batalha religiosa, porque os dois morrem em campo de batalha, e ali começa a se tornar o epicentro da criação da Sérvia, né? Da etnia sérvia, né? Nos países eslavos ortodoxos, vai dar um motim para a gente ter hoje, depois da formação da Iugoslávia, e a gente vai passar por isso, a questão dos kosovares dominando essa região na Sérvia, a Sérvia sendo completamente contrária aos kosovares se instituindo como um país onde deu origem à Sérvia, nas planícies do Kosovo, em Kosovo Poli, que é na planície dos Meuros, né? E aí a gente tem, depois dessa questão, vai passar muitos séculos, né? A gente vai ter o reino dos eslovenos, croatas e sérvios, até a gente chegar na formação da Iugoslávia pelo Josip Broz Tito, né? E o Josip Broz Tito, numa questão até maquiavélica, não entrando na questão da teoria de Maquiavel, né? Porque a grande teoria do Maquiavel é a questão de você ter você ser temido ou você ser amado, tá? Um governante temido ou um governante amado. O Broz Tito, ele era um governante tanto amado quanto temido, tá? Por isso que até hoje em dia, lá nas regiões eslavas, até mesmo a Croácia, que é uma grande inimiga da Sérvia, tem não uma adoração, mas uma reverbera para o Josip Broz Tito, né? E aí, próprio Maquiavel, a gente tem que entender que ele nunca falou os fins justificam os meios, tá? Isso quem falou foi o poeta Ovídio, na Grécia Antiga, tá? E foi transliterado para o livro Príncipe do Maquiavel. E aí, quando a Iugoslávia foi formada nos anos 60, ela fica meio que escanteada, não, mas ela dá uma liberdade perto do socialismo soviético, tá? Então, um socialismo mais leve, digamos assim, com uma forma de vida melhor, tá? E aí, a Sérvia, com a capital Belgrado, com o Josip Broz Tito, vai meio que controlar esses países eslavos que vão se juntar, e por essa questão dele ser tanto temido quanto amado, ele vai manter a Iugoslávia até praticamente a sua morte, perto dos anos 80, 90, quando a gente vai ter a dissolução da Iugoslávia, né? E essa questão de etnia, quando ele passa o poder, quando ele morre, passa o poder para o Slobodan Milosevic, aí sim um sérvio de carteirinha, e vai pegar a questão maquiavélica de temor até a morte, né? Para vocês terem uma ideia, eu já vou contar o que ele fazia com a questão etnia ortodoxa sérvia, né? Ele vai em 1989, quando a Iugoslávia está se desfazendo, fazer o discurso de Gazimestão, né? Onde ele fala na região do Kosovo, que ali é Sérvia, da etnia sérvia, do povo sérvio, e não está nem aí para o resto dos povos iugoslavos, né? Que na época faziam a República Socialista da Iugoslávia, né? Ele está fomentando na etnia, no sangue sérvio, nessa região dos eslavos, né? Na região dos Balcãs, a questão do sangue é mais fundamental da onde você nasce, né? Então você pode ter um bósnio com sangue sérvio, e aí a questão fundamental dele é ele ser considerado sérvio, né? Que é a questão do discurso em Gazimestão, em 1989,
feito pelo Slobodan Milosevic, que durou 1 hora, dele falando das propriedades do sangue sérvio na sociedade iugoslava na época e a necessidade dessa questão. Quando a gente tem o início da globalização, a Eslovênia vai conseguir a independência até de uma certa forma razoável, 1991, né? E depois Croácia e Sérvia, na época a Iugoslávia ainda, né? Vão entrar em guerra, principalmente o cerco a Sarajevo na Bósnia, e a gente vai ter a independência da Croácia, da Bósnia, da Macedônia, que depois vai virar Macedônia do Norte, para poder entrar na OTAN, e aí a questão da região da República Federal da Iugoslávia, chamada hoje antigamente de Sérvia e Montenegro, e aí a gente teve um referendo para dividir a Sérvia de Montenegro, né? E aí acabou o nome Iugoslávia. Só que na região da Sérvia tinha a região de Pristina, da Guerra dos Campos dos Meuros, do Kosovo Poli, que os sérvios consideram onde nasce a etnia sérvia, né? Para vocês terem uma ideia, essa guerra da Iugoslávia foi tão sangrenta que o Slobodan Milosevic mandava o exército sérvio estuprar mulheres croatas, mulheres bósnias, para levar o sangue ortodoxo sérvio para essas pessoas, né? Porque a Bósnia é mais islâmica, os bosniaques, né? E os croatas são mais ligados ao Ocidente, ao catolicismo, né? Então a gente tem muito essa questão da questão ortodoxa no sangue sérvio, estuprar as mulheres para elas terem filhos de sangue sérvio que seriam imputar naquela região dos Balcãs a maioria sérvia, né? Até o Slobodan Milosevic ele é preso no tribunal de Haia, né? Por causa da guerra, e a gente tem depois ele morre ali preso no tribunal de Haia. E a gente tem aquela resolução da ONU que proíbe a Iugoslávia de participar de qualquer coisa. Inclusive a Iugoslávia tinha um timaço, ia participar da Eurocopa de 92, foi suspensa, a Dinamarca entra no lugar, em 10 dias monta um time de um pessoal que estava de férias e ganha a Eurocopa de 92, que são coisas do futebol, né? Mas lembrando do nosso jogo, né, Suíça e Sérvia, por que Suíça, né? Quando a Albânia estava na época do socialismo, lá para os anos 60, 70, se a Iugoslávia tinha a questão de ser temida e amada pelo Josip Broz Tito, a Albânia era regida por uma mão de ferro de um chefe de Estado chamado Enver Hoxha, né? E aí teve muita migração ali da Albânia para a região do Kosovo, na Sérvia, que é muito perto, tá? E aí, ali naquela região, que teoricamente é onde nasceu a etnia sérvia, o território sérvio em Pristina, que é a capital hoje de Kosovo, começou a se inundar de islâmicos albaneses, né? Muçulmanos albaneses, né? Que eram fugidos do socialismo do Hoxha, né? O que vai acontecer? Quando a gente tem essa questão do Gazimestão, do manifesto do Gazimestão, do Slobodan Milosevic, Kosovo já vai ficar em alerta, tá? Pela essa questão de etnia da Albânia, de tentar fazer a grande Albânia, reunir Albânia e Kosovo, né? E quando a gente tem o espólio de guerra, quando começa a guerra na Iugoslávia, nos Balcãs, nos anos 90, quando termina a questão de Sarajevo, de Croácia, Bósnia, Iugoslávia Federal se tornarem independentes antes de Sérvia e Montenegro, a gente vai ter o Exército de Liberação Kosovar, o ELC, né? Buscando a independência da Sérvia. E aí a Sérvia vai bombardear entre 98 e 99 Kosovo, que é a famosa Guerra do Kosovo, né? Que até a OTAN e a ONU vão intervir, de novo, dando sanções, aí não esportivas, mas mais econômicas, para, no caso, a época Iugoslávia, que era Sérvia e Montenegro, né? E principalmente pela questão dos sérvios ainda pelo Slobodan Milosevic. Durante a Guerra do Kosovo, de novo vai ter uma migração dos kosovares, né? Principalmente para a Suíça, um país neutro que recebe muitos imigrantes, né? E aí que a gente tem o moto do nosso jogo de hoje. Quando Suíça e Sérvia se enfrentam em 2018, e de novo eles vão se enfrentar em 2022, mas em 2022 não vai ter tanto esse impacto geopolítico. Em 2018, na Rússia, né, muito aliada da Sérvia, a Sérvia sai na frente, faz 1-0 na Suíça, tá? Ela teria a chance de fazer 2-0 com o Aleksandar Mitrovic,
num pênalti claríssimo, que não é marcado para a Sérvia. E aí, dois kosovares, né, de origem, eles nasceram em Kosovo, que eram os craques da Suíça na época, o Granit Xhaka, que inclusive vai estar na Copa de 2026 liderando a Suíça, e o Xherdan Shaqiri, esse já aposentado, tá? Eles vão liderar a Suíça nessa remontada. O Granit Xhaka vai empatar o jogo, e aí ele vai fazer um gesto simbólico kosovar, que é a águia de duas cabeças. Ele faz assim com a mão, que é a águia de duas cabeças, para falar da independência de Kosovo, que em 2007 foi aceita pela maioria da ONU, mas a Sérvia não aceitou, Brasil não aceitou, Espanha não aceitou, e questões geopolíticas de território, países que têm, regiões que têm políticas independentistas, por exemplo, a Espanha com a Catalunha, o Brasil com os territórios indígenas, não vão querer que um país soberano, e até de uma certa forma forte economicamente ali nos Balcãs, que é a Sérvia, tenha em Kosovo essa região independente, né? Mas hoje ela é considerada independente pela ONU, né? E aí, quando o Xherdan Shaqiri faz 2-1 para a Suíça e classifica a Suíça para a segunda fase, eliminando a Sérvia, ele de novo ele vai para a torcida, ele é um baixinho, fortinho, ele parece até um duende dos filmes do Senhor dos Anéis, ele vai de novo fazer a águia kosovar de duas cabeças, né? Por isso que esse jogo é chamado, eu chamo de as águias kosovares, que é porque, teoricamente, é a Suíça que está jogando, mas é a etnia do Kosovo que está partindo em uma disputa contra a Sérvia, contra os seus grandes rivais históricos, milenares, que são os sérvios, desde da Guerra do Kosovo à epopeia, digamos assim, ao Manifesto do Gazimestão do Slobodan Milosevic, e a questão da Sérvia, que vai lá desde 1389, que é a questão até espiritual do nascimento do território sérvio na Batalha dos Campos do Meuros, que acontece em Pristina, que hoje é Kosovo. Então, teoricamente, os oriundos lá, os migrantes do Enver Hoxha, eles tomam a região da Sérvia, a gente não está falando aqui se está certo ou errado, inundam de muçulmanos, de albaneses, né, e vão se transformar na região do Kosovo, no coração da Sérvia. A Sérvia, teoricamente, fica pé da vida com isso e não aceita a República independente do Kosovo, né? E aí tem toda essa questão geopolítica que vai estar influída no jogo. A FIFA depois vai punir tanto o Shaqiri quanto o Xhaka, quanto a seleção suíça, mas principalmente monetariamente, não vai punir por jogos, né? Mas a gente tem essa situação. Em 2022, de novo, tem Suíça e Sérvia, mas a Suíça de novo ganha por 3-2 e elimina uma Sérvia, que já vem mais enfraquecida do que em 2018, mas a gente não tem nenhuma menção à questão kosovar. Foi mais em 2018, em território russo, bem aliado da Sérvia, e a gente tem essa digamos assim, essa independência futebolística de Kosovo nos pés e nas mãos da águia de duas cabeças, do Xherdan Shaqiri e do Granit Xhaka, que eram os dois grandes kosovares que jogam pela Suíça, porque a Kosovo ainda não tinha naquela época uma seleção nacional, né? A partir das eliminatórias de 2017 ela começa a ter uma seleção nacional, mas o Xhaka e o Shaqiri já jogavam pela Suíça, então eles não podiam representar Kosovo. E hoje, para vocês terem uma ideia, Kosovo está na repescagem para a Copa de 2026, vai enfrentar a Eslováquia, é muito difícil desclassificar, mas a gente pode ver Kosovo na Copa de 2026, tá? Na semana que vem, como a gente já vai ter o resultado das eliminatórias dos países que estão faltando, eu vou discutir mais do que pode acontecer na Copa de 2026, tanto geopoliticamente, quanto a minha própria previsão do que pode acontecer na Copa nos jogos de futebol, né? E aí depois, na outra semana, a gente volta a falar de geopolítica com uma questão curiosa que eu chamo de Sarani Pomodori, que quando a Coreia do Norte estreia em Copas do Mundo com o Juche do Kim Il-sung, não Kim Jong-il, perdão, pai do Kim Jong-il, que ganha da Itália numa zebra fantástica, e a Itália é recebida a tomates podres quando a terra em Roma, tá bom? E grande questão que a gente vai falar da ditadura militar coreana, que é praticamente chamada de Juche hoje em dia, e a gente vai entender por quê, tá bom? Então nos vemos na semana que vem para discutir os grupos da Copa, questões geopolíticas, principalmente se o Irã de fato participar da Copa, um possível Irã e Estados Unidos
no 32 avos de final. Imaginem que jogo seria esse, né? E aí a gente vai falar depois da Coreia do Norte e Irã, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.